Hello, minhas sabidonas! Bom dia, maravilhosas! Bom dia, Lê, bom dia, Shirley. Estava aqui ajustando os meus picapes, tá bom? Deixa eu só. Aqui, para. Pronto. Deixa eu ver. Agora foi. Maravilhosas! Bom dia, Elê, bom dia, Sabrina. Não vai ser por aqui mesmo, o Silvinho prefere por aqui, tá bom? Mas é porque eu tenho alguns recados para dar para vocês, então hoje ainda será aqui pelo Instagram. Nós estamos ajustando as nossas picapes lá pelo YouTube. Sempre os episódios eles sobem para o YouTube e para o Spotify também, tá bom? Então, se você é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vinda. Os nossos episódios acontecem toda segunda, quarta e sexta-feira com o Silvinho aí. Segunda e quarta é o nosso clássico Café das Sabidonas e sexta-feira é o nosso expresso duplo com o Silvinho aí, tá bom? Tá bom. Cindy, maravilhosas, meninas em peso aqui, ó, Camila, Emanuele, Thaís, bom dia, Eli, Cláudia, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre, ó, juntinhos o Silvio e a Maia aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Deixa eu só. Agora tá gravando. Vocês acreditam que sexta-feira eu coloquei a gravar? Eu não coloquei a gravar todo o episódio que a gente teve com o Silvinho. Mas buenas, hoje a gente vai falar sobre oleosidade e eu pretendo quebrar alguns mitos aqui com vocês sobre o controle da oleosidade através dos peeling químicos e através de princípios ativos também. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui. Antes de nós entrarmos no nosso tema, na sexta-feira nós inauguramos aí o nosso canal de conteúdos, que é o nosso Clube das Sabidonas. É um canal de conteúdo gratuito. Então, para que você consiga entrar, basta você digitar grupo aqui, se você ainda não faz parte do nosso canal de conteúdos. Por lá serão enviados conteúdos exclusivos que não são enviados em outros lugares, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que você esteja dentro desse clube. Nós já separamos todo o conteúdo do mês aí para vocês, então vem muito conteúdo enriquecedor aí para vocês sobre os temas que nós vamos abordar aqui nas lives, às vezes algum resumo, às vezes algum complemento dos nossos conteúdos aqui, tá bom? Então, se você ainda não entrou lá no nosso grupo, ele é exclusivo e ele é gratuito. Então, é só você digitar grupo aqui e entrar. É um grupo exclusivo do WhatsApp. Então, o nosso canal das Sabidonas aqui pelo Instagram vai ser mais para avisos, né? Mais pra gente conversar ali. Mas conteúdos serão enviados exclusivamente através desse grupo, tá bom? Maravilhosas! Vambora aqui, hein? Hoje o nosso papo, a gente vai ferver um pouquinho a cabeça aqui, mas a minha ideia central é trazer para vocês uma percepção sobre a pele oleosa. Vocês estão me vendo bem aqui? Bom dia, as meninas em peso já no grupo, ó, grupo. Tem que escrever grupo uma vez só aqui, tá? Senão depois não pega a automação aqui para vocês, tá bom? Maravilhosas, quero muito ver todas vocês lá, tá? Perfeitas. Meninas, negócio seguinte, ó. Por que eu trouxe a questão da oleosidade? Primeiro que é uma das coisas que vocês mais me perguntam na caixinha também. Outro detalhe que vocês perguntam muito é sobre acne, né? E sobre melasma. A gente já falou um pouquinho sobre melasma em outros episódios. A gente já falou sobre acne também. Mas quando a gente fala sobre acne, a gente precisa ir do início, né? Como que começa toda essa formação da acne? Dentro do curso Fórmula Peeling, as meninas têm aulas super completas lá sobre o que é a formação, tratamento, como comunicar o paciente, como conduzir todo esse tratamento, certo? Mas a gente vem, por que eu trouxe essa live para vocês, né? Porque a gente vem de um mercado em que tudo quer remover, né? Tudo quer remover, tudo quer tirar. E na verdade, tudo a gente precisa regular aquilo que está desregulado. Porque a nossa pele, se a gente for pensar do início, sempre do início, né? Como que aconteceu aquilo? Se nós pegarmos a nossa pele do início, ela não era uma pele oleosa, né? Tem pessoas que sim, elas têm uma característica genética de uma pele um pouco mais lipídica, mas isso não quer dizer excesso de oleosidade, certo? Então aqui a gente precisa trazer da onde, o que está acontecendo com esse tecido. E aí eu trago o primeiro ponto de reflexão para vocês aqui. Será mesmo que as nossas peles, né, elas estão cada vez mais manchadas, mais sensibilizadas, mais oleosas, mais acneicas? Ou será que os nossos cosméticos, ou será que nós, enquanto profissionais,
estamos agredindo tanto esse tecido que a única forma da pele que ela tem de se proteger é reagindo com disfunções dermatológicas. Pensem sobre isso. Será que as peles estão sim cada vez mais sensibilizadas, acneicas e manchadas? Ou nós e os nossos cosméticos que estão cada vez mais agressivos, fazendo com que a pele responda através de uma disfunção dermatológica? Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala sobre comedões, né? Quando a gente fala sobre acne, tudo inicia do excesso de oleosidade. E aí aqui eu trouxe algumas reflexões para vocês, eu acho que alguns conteúdos que vocês ainda não encontraram, porque é sempre isso, né, que eu digo, quando o profissional ele quer se especializar, nós precisamos buscar aí conteúdos que a gente não encontra muitas vezes no chat GPT, né, entender como que acontece tudo isso no nosso tecido. Quando a gente fala sobre comedão, e isso eu provo para as meninas dentro do curso Fórmula Peeling, ali nós já temos o início de um processo inflamatório. E na verdade, esse início do processo inflamatório, ele já acontece no excesso de oleosidade que está sendo gerado naquela pele, provavelmente pelo uso incorreto ali de cosméticos, por uma má alimentação, por uma alimentação desequilibrada. E a gente vai falar sobre alguns pontos aqui em relação a isso, tá bom? E vocês já não saiam daqui para entrar no grupo, depois vocês entrem, tá? No grupo de conteúdos. E ficou muito legal, porque a gente vai conseguir mesclar com os conteúdos aqui das nossas lives. Então, maravilhoso. Para quem estiver assistindo esse episódio do YouTube, vai estar na descrição do vídeo aqui para vocês, do nosso canal de conteúdos. Então, basta clicar lá para que você consiga ter acesso, tá bom? Maravilhosas. Vamos embora aqui, ó. O que acontece, gente? Nós estamos... Ontem eu estava ainda falando isso pro Silvio. Ele falou assim, será que é um tema interessante? Eu falei assim, Silvio, nós moramos num país tropical, né? Mais de 80% aí das peles, elas tendem a ser uma pele mista a oleosa, certo? Isso, primeiro de tudo, é uma característica do país onde nós moramos. Por isso que muitas vezes cosméticos, né, vindos de outros lugares, em que a temperatura é menor ou que são mais úmidos, enfim, acabam não dando muito certo aqui para as nossas peles, certo? Porque a nossa pele é uma pele de um país tropical, então ela tende a ser mais mista a oleosa. Vocês podem inclusive fazer uma pesquisa entre as pacientes de vocês aí, pegar as fichinhas lá, né, as consultas de vocês e marcar, vocês vão ver que infinitamente tem mais peles mistas a oleosas do que peles alípicas, certo? Porque isso é uma característica do lugar onde nós estamos morando. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vem de um país tropical, onde essa é a principal característica, mas as pessoas elas gostam de uma pele mate. Então percebam que aqui a gente já tem uma discrepância, né? Olha, isso é uma característica da pele e as pessoas querem tirar essa característica da pele. Bom, preferência cada um tem a sua, né? A gente não tem como muitas vezes pegar a nossa paciente lá e falar o seguinte, olha, não dá pra você ficar com essa pele mate, você tem que ficar ali com uma pele mais viçosa, por isso é uma... Não tem, gente, não existe isso, tá? Hoje no nosso mercado tem muitas pessoas que são contra produtos mate, né? Porque o produto mate... Só que, gente, isso é uma preferência da paciente, ponto. É a mesma coisa, eu sei, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre preferência é preferência, ponto. Não tem como você muitas vezes colocar algo na rotina ou na cabeça daquela paciente se ela é uma pessoa inconsciente daquilo. Se você explicar para ela e ela aceitar, ok, né? Eu quero ficar com um vício na pele, mas que não seja uma pele oleosa, porque também tem essa diferença, né? Uma coisa é você ter uma pele viçosa, outra coisa é você ter uma pele oleosa. Uma coisa é você explicar isso para ela e ela aceitar a ideia. Mas a gente não pode querer impor para nossa paciente algo, certo? Então a gente vai aprender a trabalhar isso e quais são os principais erros que vocês encontram, principalmente de tratamentos e no skincare das pacientes de vocês aí, tá? Bom dia, Joyce! Bom dia, maravilhosos! Vamos lá! Quando a gente... aqui eu tô na etapas fisiológicas, tipos de comedões, né? Um pedacinho lá da aula de dentro do curso Fórmula Peeling para vocês. Essa daqui já é uma das terceira etapa, na verdade, tá? Antecedendo aí a nossa acne. O que acontece? Quando a gente tem excesso de oleosidade na nossa pele, é porque algo está sendo tirado dela em excesso.
Se nós pegarmos hoje, se vocês forem visitar, bom dia Flavinha, né? Se vocês forem visitar uma farmácia convencional ou até as marcas que vendem cosméticos aí para nossa área, se vocês pegarem lá linhas para controle de acne e oleosidade, quais são os principais princípios ativos que vocês mais encontram nessa marca? Coloquem aqui para mim. Quais são os principais princípios ativos mais presentes nessas marcas? Geralmente são produtos adstringentes, são com um pH um pouco mais ácido. Cadê minhas fitas de pH, gente? Calma. Calma aí. Ácido salicílico, glicólico muitas vezes, sendo que o glicólico para pele oleosa e nada é a mesma coisa, porque ele não tem uma carga lipídica muito grande, né? Então, é por aí mesmo. E aí, o que acontece? Por que esses produtos, eles têm um pH um pouco mais ácido? Porque quando nós temos excesso de oleosidade ali quando nós temos excesso de oleosidade naquele tecido, nós temos ali um desequilíbrio nessa microflora, nesse pH, nessa microbiota. É isso que nós temos ali, um desequilíbrio de pH. Peles muito oleosas, elas tendem a estar muito alcalinas. Então, o que a indústria faz? Trazem produtos mais acidificados para equilibrar esse pH. Pegaram aqui? Então, oleosidade. Elas tendem a estar num pH mais alcalino. Então, a indústria traz produtos acidificados para baixar esse pH. Então, geralmente, os produtos para acne e oleosidade, eles têm um pH ali em torno de 3,5, 4, 4,5, o que é, obviamente, recomendado para que a gente consiga trazer aquele pH alcalino para um pH mais acidificado. Ótimo! Só que aqui está o porém. Isso não deve ser feito todos os dias, tá bom? Porque senão a gente acaba desequilibrando demais esse pH, né? A gente acaba rompendo demais essa barreira hidrolipídica do nosso tecido. Quando a gente fala sobre ácido salicílico, e eu amo ácido salicílico, eu utilizo muito tanto em consultório, raramente no skincare aí das minhas pacientes, eu utilizo ele muito em secativos pontuais, isso sim. Mas o ácido salicílico, meninas, ele tem ali, ele é um dos poucos das famílias dos ácidos lá, que ele tem essa carga, que ele consegue trabalhar bem esses lipídios do tecido ali. Isso de vez em quando, porque quando nós estamos falando sobre ácidos no nosso tecido, o que a gente já aprendeu sobre ácidos? Eu canso de falar aqui para vocês, por favor. O que nós já aprendemos sobre os ácidos? Ácido não se usa todos os dias na pele, salvo exceções das nossas peles maduras, 50 mais, 55 mais, que aí precisam desse processo acelerado de renovação, certo? Quando nós estamos falando de uma pele mais jovem, a gente não utiliza ácido todos os dias nesse tecido. A gente pode sim incluir um sabonete com ácido salicílico, por exemplo, uma pele extremamente... Vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. Hoje de manhã eu vi uma publicação. Eu vou dizer uma coisa, essas mulheres do Rio maravilhosas, hein? Também as mulheres moram na beira da praia, elas têm que ser maravilhosas mesmo, né? Os corpaço, né? Eu vi hoje de manhã, maravilhosa, falei assim, eu preciso voltar a treinar, inclusive. Mas vamos pegar lá, ó, Rio de Janeiro, né? Um sol para cada um lá, as peles tendem a ter um fototipo mais alto, tendem a ter uma questão de oleosidade acentuada, certo? Nesses casos, em cidades mais quentes ali, nós podemos sim ter um sabonete um pouquinho mais acidificado para que ela consiga utilizar ali, vamos lá, 2 vezes na semana. Só que se ela utilizar todos os dias esse sabonete, a pele ela vai reverter em um efeito rebote. E aí, tem alguns profissionais aqui da nossa área que eles dizem, efeito rebote não existe. Não atende ninguém clinicamente essa criatura, né? Não atende ninguém essa criatura para estar falando que efeito rebote não existe. Existe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Não é que a gente não possa trabalhar com o que a indústria nos oferece. Claro que a gente pode. A gente tem produtos maravilhosos, industriais, magistrais, produtos com ácido salicílico, com alfa-bisabolol, com aloe vera, extrato de amamélis. A gente tem produtos maravilhosos. A questão é quando e como utilizar esses produtos para que a pele não reverta isso em uma piora dessa oleosidade.
Esse é o primeiro ponto e eu vou explicar para vocês aqui por quê. Ó, a nossa pele, pessoal, ela tem o nosso manto hidrolipídico. Inclusive tem episódios para vocês no nosso Café das Sabidonas explicando sobre o manto hidrolipídico, sobre como que a glândula sebácea acaba produzindo lipídios que não são tão interessantes para o tecido quando ela é removida, certo? E como é que a gente pode chamar aqui? Esses lipídios eles acabam se tornando irritativos para o tecido, certo? O que acontece? A gente tem uma matriz junto desse nosso manto hidrolipídico, a gente tem ali minerais, a gente tem ácidos, né? Por isso, inclusive, que eu trouxe para vocês já faz um tempinho um artigo explicando por que o ácido lático, o ácido pirúvico, eles são tão benéficos para controlar a oleosidade de peles oleosas, porque esses princípios ativos eles já estão presentes no nosso manto hidrolipídico, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui, ó, essa matriz, né, que faz parte lá do nosso manto hidrolipídico, que é essa camadinha bem superficial do nosso tecido, deixei meu tablet longe, agora não consigo riscar aqui também, né? Mas ela faz parte de uma proteção hidrolipídica, então ela tem água e ela tem óleo aí nessa camadinha também, certo? Isso é o primeiro ponto. A nossa água, inclusive as alunas do Fórmula Peeling, elas têm tudo isso detalhadamente dentro do curso e o que fazer em cada etapa, né? O cromóforo, a água, ela é um cromóforo biológico aí do nosso tecido, certo? Essa água, ela vai absorver luz e ela vai participar dessa regulação térmica e bioquímica do nosso tecido, certo? Ponto. Então, a gente já tem isso naturalmente no nosso tecido, que é aquele manto hidrolipídico, bem aquela camadinha bem fininha do nosso tecido, certo? Quando a gente tem uma desidratação nessa pele, ou seja, quando a gente utiliza muitos produtos adstringentes, um tônico adstringente, um sabonete com ácido salicílico no uso diário dessa paciente, quando a gente utiliza alfa-hidroxiácidos, né, diariamente na pele dessa paciente, o que acontece? Esses produtos, eles vão remover essa proteção desse tecido, vão remover esse manto, vão desequilibrar esse fator hídrico lipídico do tecido, e aí muitas vezes essas moléculas aqui elas acabam produzindo erroneamente os triglicerídeos desse tecido. Tem episódios para vocês no nosso Café da Sabidona sobre isso, vocês digitem lá manto hidrolipídico, inclusive tem todo o esquema para vocês, o que uma produz e o que a outra produz e o que se torna irritativo para o tecido, tá? Aqui a gente está focando mais no ponto da oleosidade. E aí o que acontece, né? A extração dessas moléculas hidrolifílicas lá do nosso manto hidrolipídico acaba fazendo com que essas glândulas lá produzam, né, os triglicerídeos de uma forma irritativa para o tecido e aí eles vão formando os comedões. Então, olha onde a gente estava, né? Excesso de oleosidade para que a gente consiga formar o comedão e esse comedão vai formar a nossa acne. Então, é toda uma cascata ali, certo? Nesses componentes, aqui é que eu pego vocês, ó, nesses componentes de triglicerídeos dentro do nosso tecido, nós temos ali, inclusive eu coloquei lá para a comunidade do curso Fórmula Home Care, uma lâmina para as meninas, onde a gente explica, né, perfil lipídico desses triglicerídeos. A gente tem lipídios polares e lipídios neutros. Presta atenção no que eu tô falando para vocês aqui. Parece confuso, mas não é. Presta atenção aqui que a gente já vai chegar nos produtos cosméticos, tá? Olha aqui. Dentro de todas essas características de triglicerídeos do nosso tecido, nós temos ali lipídios polares, tá bom? E lipídios neutros. Esse é um equilíbrio natural do nosso tecido. A nossa pele, ela produz esse equilíbrio entre lipídios neutros e lipídios apolares, certo? Naturalmente do nosso tecido. Qual é o principal erro das pessoas ao tentarem controlar uma pele oleosa, né? Ou acneica ali que seja, tá bom? Primeiro de tudo, introduzir aí nesse skincare produtos muito adstringentes e extremamente acidificados no skincare. Segundo ponto, trabalhar no consultório com peelings que não tenham afinidade por esses lipídios do tecido. Muitas vezes um ácido glicólico, muitas vezes uma gluco, né? A gluco ela pode entrar como coadjuvante nesse tratamento, mas ela tem mais afinidade por água do que por lipídios. Todos os peelings, pessoal,
As meninas que estão por aqui, ó, que ainda vocês não viram, nós criamos um grupo exclusivo de conteúdos, tá? Inclusive, depois eu vou mandar para vocês, não hoje, né? Porque a gente tem dias e horários certinhos para alimentar esse grupo. É um grupo de conteúdo exclusivo, grupo de conteúdo exclusivo e gratuito. Se você ainda não entrou, só digitar grupo aqui, tá bom? Para que você tenha acesso a esse grupo. Semanalmente você vai estar recebendo conteúdos gratuitos lá, provavelmente sobre a sequência das nossas lives aqui, às vezes resumos, princípios ativos, áudios meus, coisas que eu esteja atravessando aqui com as minhas pacientes. Então vai ser um grupo bem incrível para vocês aí de conteúdo mesmo, tá? Só digitar grupo aqui para que você tenha acesso. Mas voltando lá. Então esse é o principal erro, né? A gente tem na nossa pele um equilíbrio de lipídios apolares e neutros. As pessoas, ao tentarem controlar essa oleosidade, elas tratam tudo como lipídios, né? Elas tratam tudo como gordura da pele. Tudo é oleosidade, tudo é lipídios, sem entender quais são os principais componentes daqueles lipídios e como que a gente pode trabalhar de uma melhor forma. Aí inserem muitos produtos ali cheios de tônicos, né? Tônicos adstringentes, produtos ali acidificados e tudo mais. Quando a gente trabalha... E aí, a gente falando sobre os erros, né? Minha mente, ela vai na China. Falei no grupo, voltei, aí já não lembro mais onde eu tava. Mas vamos lá. O erro das pessoas, né? E aí o que acontece? A gente precisa entender que tudo no nosso tecido é sobre modular. É sobre controlar, não é sobre remover. Nós não queremos remover por completo aquele lipídio, nós queremos modular aquele tecido, entregar o que ele precisa para que ele consiga equilibradamente produzir água e óleo, como é a origem da nossa pele, certo? E não de uma forma descontrolada. Ela está produzindo de uma forma descontrolada porque provavelmente ela está exposta a alguns fatores agressores. Pode ser cosméticos, pode ser alimentação, pode ser, enfim, alguma coisa que esteja acontecendo. Já deu tudo certo, já estou dentro, bora! E aí, quando a gente fala sobre perfil lipídico, lipídios apolares e lipídios neutros, vocês têm que observar um principal ponto no skincare das pacientes de vocês. Aqui eu vou entregar o ouro para vocês prestem atenção aqui, porque isso vocês não encontram nem em curso pago, tá bom? Tô dando gratuito para vocês uma segunda-feira. Olha aqui, vocês têm que olhar, principalmente no skincare das pacientes de vocês, o que vocês encontram de óleo mineral. Presta atenção aqui. Não e aqui não é terrorismo cosmético, não é nada disso, tá? É para que vocês entendam qual é a carga química que vocês estão dando para aquele tecido. Os óleos, aqui ó, presta atenção. Os óleos minerais, meninas, os óleos minerais, eles têm uma grande carga lipídica de lipídios apolares, tá bom? Eles têm uma grande carga lipídica aí apolar, certo? Quando a gente coloca uma sobrecarga no tecido, tanto apolar ou neutro, aquilo ali vai acabar desestabilizando, porque não é colocar mais lipídios apolares ou mais lipídios neutros naquele tecido. Não, é o equilíbrio, tá? É o equilíbrio desses dois. Parece complexo, mas não é. Olha no skincare das suas pacientes o que vocês têm de presença lá de óleos minerais naqueles produtos. Por que eu pego tanto no pé de algumas marcas específicas chinesas, etc. Eu amo produtos coreanos, inclusive estou testando vários, fiz resenhas para vocês, tá? Mas tem algumas marcas que elas trazem muitos óleos minerais ali dentro daqueles produtos, que eles têm uma carga apolar muito intensa, vão acabar sobrecarregando aquele tecido, tamponando, porque daí esses produtos, esses óleos minerais, por eles terem uma grande carga apolar, eles têm uma característica de oclusão do tecido, certo? Então eles vão ocluir aquele tecido, transformando aquele comedão, né, num comedão mais rígido, obstruindo muitas vezes aquele folículo, certo? Então a primeira coisa que você precisa observar no skincare das suas pacientes é quais ou quantos produtos ela tem no skincare dela que tem a presença de óleo mineral. Ponto. Aqui você reduzindo isso, você tirando um pouco isso da rotina dela, certo? Você já vai ter uma melhora dessa oleosidade, porque não é
De novo, tá bom? Não é sobrecarregar o tecido de um lipídio apolar ou de um lipídio neutro, é o equilíbrio. Grazi, quais são os princípios ativos? Ninguém perguntou, mas eu mesmo estou perguntando aqui porque eu sei que vocês vão perguntar. Quais são os princípios ativos que trazem esse equilíbrio, né, de lipídios neutros e lipídios apolares? Aveia coloidal, por exemplo. Mas a aveia também a gente tem que cuidar porque a gente tem ali, tudo é o equilíbrio. Não adianta vocês pegarem lá, vou colocar 10% de aveia coloidal aqui. Vai sobrecarregar o tecido. O quanto você precisa entregar de lipídios para aquele tecido, entende? Então, vou mesclar aqui, vou colocar 3% de aveia coloidal, porque ela já vai trazer esse equilíbrio ali pra gente, certo? Outro ponto que vocês precisam observar aí. Então, a gente falou sobre os lipídios, tá? Por que que alguns cleansing oils, né, que eu amo, algumas pessoas, cleansing óleos, enfim, né? Por que que alguns dão muito certos para algumas peles oleosas e por que que outros não dão tanto certo? Por causa disso, a presença do óleo mineral ali. Então já é uma pele que ela já tem uma característica lipídica muito intensa naquele tecido. Você não pode trabalhar com excesso de carga química, entende? Óleos vegetais. A colega acabou de colocar aqui a solução, a gente ia chegar na solução. Mas os óleos vegetais, eles entregam muito esse equilíbrio para o tecido, entende? Entre lipídios apolares e lipídios neutros. Grazi, como que eu... Gente, o que eu tô entregando para vocês aqui de forma gratuita tá nem escrito. Ó, tô toda descabelada lá no coisa que vai pro YouTube depois. Ai, tá tudo bem também, né? O que importa é o que a gente tá entregando aqui. Olha aqui, ó. Como que vocês sabem a carga lipídica daquele princípio ativo que vocês estão trabalhando? Tem que pesquisar, tá? Se vocês tem que olhar, vocês vão baixar lá. Ah, como é que eu vou indicar um cleansing oil para minha paciente? Você vai baixar lá e vai ver quais são os componentes daquele produto cosmético e vai entender. Olha, óleo vegetal de jojoba, qual é a carga de lipídio apolar e lipídio neutro? Vai aparecer lá para você, entende? Isso aqui nenhuma indústria vai chegar para você e vai dizer, olha, o meu produto, ele tem uma... Não, gente, esqueçam. Isso aqui é estudo de quem trabalha com a pele, entende? Você tem que saber. E isso aqui é o que diferencia o seu trabalho do restante. Por que vocês acham que eu consigo cobrar 400 e poucos reais a minha consulta? Por que vocês acham disso? De graça? Não. Porque eu sei coisas que as outras pessoas não sabem. Porque eu resolvo problemas que as outras pessoas não resolvem. É por isso, entende? Então, é diferente da pessoa chegar num profissional e sair lá com um azelã, ácido azelaico. Adoro, ele consegue trabalhar bem os lipídios ali do tecido, mas em consultório ou de uma forma extremamente estratégica naquele skincare. Quando os pacientes eles me aparecem lá com ácido azelaico, que é muito comum, né? O azelazão, o azelazão lá. Quando eles me aparecem com aquilo e eu vejo que a pomada, pô, tá cheia, ele acabou de comprar aquilo ali, entendeu? Não serviu pra nada, irritou o tecido, acabou sensibilizando, tá dando até uma dermatite na criatura de tanto ácido que tem aí nesse skincare. O que que eu faço? Eu até mantenho ele, mas umas 2 vezes na semana no máximo. O restante, reposição de barreira. Então, olha como muda o jogo, sabe? E aí, você vai perguntar, né? Se vocês forem hoje em 10 profissionais aí, meu café esfriou. Eu, hein? Se vocês forem hoje aí em 10 profissionais, comuns, né? Vamos falar assim, profissionais comuns? Deus o livre, depois cortam isso aqui, colocam lá, tomo hate até não poder mais. Mas olha aqui, ó. Se vocês forem 10 profissionais aí tradicionais no nosso mercado, certo? Eu aposto pra vocês, aposto, eu mudo o nome do meu Instagram, senão, que vocês não vão sair de lá profissionais tradicionais, tá? Que vocês vão sair de lá com um Roacutan embaixo do braço e um ácido azelaico. Eu aposto, tá bom? Porque para acne e oleosidade, esses produtos aí, um Epiduo, por exemplo, né? Eles são considerados padrões, tratamento padrão ouro do nosso mercado. Se você baixar artigos científicos, é o que mais você encontra. Só que aí a gente vem aqui, bato de frente, né? Porque o que acontece? Porque a gente tem que trabalhar nas evidências científicas. Com certeza, pessoal, com certeza é a evidência científica que vai nos dar uma base sólida para que a gente consiga, né, os nossos tratamentos, estudar sobre aquilo e etc. Mas a gente não pode parar por ali e a gente não pode tomar 1, 2 artigos como verdade absoluta em cima daquilo ali. Pô, se tá dizendo aqui, né, que funciona, que é o mais recomendado, mas na prática clínica não tá funcionando e não é o que você está vendo resultado, por que você não vai abrir o seu campo de visão e tentar algo diferente, tentar algo, entende? Então esse é o ponto. E aí, o que eu mais recebo, pessoal, em consultório, e eu garanto que vocês também,
As meninas aqui, ó, Carla. Quando eu crescer, quero ter essa segurança e inteligência. Mas isso aqui é todo dia levando paulada no consultório, é cada coisa. E aí, quanto mais a gente cresce, pessoal, mais peles complicadas chegam até nós, né? Porque daí as pessoas pensam assim, bom, se ninguém resolveu, só ela vai resolver. E aí vocês não têm noção do que eu recebo, a mais sabe aqui do que eu recebo diariamente no consultório. É assim, é cada coisa. E aí o que eu mais recebo é isso. São pacientes que estão utilizando, olha, tenho até uma para contar para vocês, mas vamos lá. Pacientes utilizando Epidu, Azelan, Roacutan. Não é que esses produtos, pessoal, e aí volta o ponto aqui, entendeu? São ruins ou em alguns casos não são recomendados. Em alguns casos, realmente só o Roacutan salva, entende? E aí eu sempre falo aqui sobre a questão do Roacutan, vai muito sobre o emocional daquela paciente, certo? Isso é um ponto que vocês têm que ter a sensibilidade de lidar com a paciente de vocês. Isso as alunas, tanto do curso Fórmula Home Care, curso Lume, curso Fórmula Peeling, eu sempre ensino isso, né? Vocês precisam ter a sensibilidade de lidar com essa paciente. Como que está o emocional dessa paciente? Ela vai suportar passar pelo processo de tratamento dessa pele? Muitas vezes a gente recebe casos de acne tremendos, certo? Então, acne aí já super inflamadas, com nódulos, com cistos, né? Ela vai conseguir atravessar esse período de tratamento ou ela tá achando que em 1, 2 meses vai resolver aquilo? Então, é muito sobre lidar com o emocional daquela paciente, certo? E aí, claro, né, buscar profissionais que consigam trabalhar dentro dessa linha de fato mais integrativa que respeite o paciente como um todo, entende? Então, esse é o ponto. Então, não é que eu sou contra esses produtos, procedimentos. Tudo depende para quem e como que aquilo está sendo implementado. Eu já tratei pacientes, pessoal, com uso de Roacutan, claro, recomendado por outra profissional que também é integrativa, com uma cápsula por semana. Olha que louco! E aí, no meu consultório, eu fazendo reposição de barreira, ativos anti-inflamatórios, máscaras calmantes. Olha que incrível trabalhar dessa forma. Em 3 meses, a gente entregou o resultado para o paciente. Diferente de estar tomando 2 cápsulas por dia. Não, o paciente estava tomando uma por semana. Entende? Entende a diferença disso? De uma pessoa que realmente cuida do organismo por outra que só prescreve a moda louco? Enfim, esse é o ponto, né? Voltando lá. E aí, para vocês perceberem que tudo é como você lida com aquilo, né? Hoje a gente vende um mercado que é muito isso, é o remover, são produtos extremamente agressivos. Eu amo produto cosmético, pessoal. Tá lá minha bancada, ó, pra vocês. Isso aqui é uma, no meu quarto tem outra, no meu banheiro tem outra. Eu amo produto cosmético, eu utilizo muito, mas tudo é a maneira como você utiliza isso. Claro que a gente precisa sim entrar com produtos acidificados muitas vezes nesse tecido, para que a gente consiga trazer ele para a normalidade, diminuir esse pH. Tudo certo em relação a isso, mas a questão é quando e por quanto tempo você vai fazer isso e como que você vai mesclar tudo isso. Nossa, parecendo uma doida com meus cabelos aqui na outra câmera. Como que você vai mesclar tudo isso no skincare da sua paciente, certo? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, ó. Casos complexos e a Grazi faz um blend de peelings que eu fico impactada. Isso é uma coisa incrível, né? Porque a cada paciente que tá aqui comigo, pessoal, e inclusive dentro do curso Fórmula Peeling, eu passo muito para as meninas, né? Os blends de peelings, todos os tratamentos, a gente tem aulas gravadas com os protocolos completos para hiperpigmentação, acne, melanose, rejuvenescimento. Tem diversas aulas práticas, né? Dentro do curso para as meninas. E a cada paciente é um protocolo novo. A cada paciente que para na minha maca, eu desenvolvo o protocolo ali naquele momento. Porque eu entendo o que o tecido precisa, o que aquela pele precisa no momento. E aí, quando a gente trabalha dessa forma, pessoal, fica muito difícil da concorrência te buscar, por exemplo. Tu entende? Porque não tem como eles te copiarem. Se tu tá cada paciente, né? A gente atende 5 pacientes por dia aí. Se a cada paciente você cria um protocolo novo, como é que a concorrência te busca num processo desse? Não tem como, entende? Não tem como. A Elo aqui, ó, já me prescreveram muito Roacutan, nunca usei, tive melhora depois que comecei a estudar e comecei primeiro em mim, né? Exatamente, né? A gente tudo vai de um processo aí. Eve, não, o nosso café ele tá sendo exclusivo aqui pelo Instagram ao vivo, depois ele vai lá pro YouTube, que eu também tô fazendo a gravação aqui, tá? Mas depois ele vai para lá. Para quem ainda não entrou no nosso grupo de conteúdos, para quem está no YouTube, vai estar na descrição do vídeo aqui para vocês, né? O nosso Clube das Sabidonas,
que é o nosso grupo de conteúdos exclusivos e gratuitos, onde semanalmente vocês estarão recebendo conteúdos aí. Para o pessoal do Insta, basta digitar aqui nos comentários grupo, que você será direcionado para o nosso grupo aí, tá bom? E aí vocês receberão lá conteúdos exclusivos aí, tanto da minha prática clínica, sobre negócios, estratégias de vendas. Tem conteúdos incríveis para vocês aí no forninho, tá? Só digitar grupo aqui que vocês vão ter acesso a esse Clube das Sabidonas gratuito, tá bom? Gratuito aí para vocês. Inclusive ontem eu recebi um feedback de uma seguidora. Ela colocou assim para mim no feedback: Grazi, ainda não tive a oportunidade de entrar nos teus cursos, mas com todos os conteúdos que eu assisti do Café das Sabidonas e da Semana da Cosmetologia que ela participou, né? Eu entreguei esse resultado. Menina, a mulher me mandou um resultado. Eu falei assim: mulher, se com conteúdo gratuito tu tá entregando isso aqui, tu imagina um conteúdo pago, tá entendendo? Isso é pra vocês verem que quando a pessoa quer, né, a pessoa faz acontecer, bichinho. A pessoa faz acontecer. Maravilhosa. Vamos voltar pra nossa oleosidade, senão eu fico de papo com vocês aqui, ó. Então esse é o primeiro ponto, você entender ali a carga lipídica desse tecido, certo? Tudo é o equilíbrio, não é remover por completo, certo? É equilibrar esses fatores. Entender quais são os compostos que estão presentes aí no skincare das suas pacientes, certo? Principalmente diminuir. Eu não gosto da palavra do... como é que é? Oxe, me fugiu aqui a palavra, né? Mas do... meu Deus, excluir, né? Nunca mais pode utilizar. Não, é diminuir o uso. Então vamos supor que ela recém comprou um produto lá, não vou falar marca aqui para não me comprometer, né? Mas você sabe aquela marca famosinha, né? E tem umas embalagens bem chamativas e etc, que nem aqui do Brasil mas se ela utiliza algum produto que tenha óleo mineral ali naquela composição, pô, o produto tá cheio, tá novo, recém comprou, você não precisa mandar ela jogar fora aquele produto ou nunca mais utilizar. Reduz o uso, reduz ali para uma vez, duas no máximo na semana, já vai resolver, tá? E aí no lugar você vai trabalhar essa questão de reposição hídrica e lipídica de uma forma adequada e não sobrecarregar aquele tecido ali. E aí o outro ponto que vocês precisam observar, isso a gente está falando de skincare, mas tem as nossas maquiagens também, né? Grande parte das maquiagens também carregam óleos minerais ali. Então o olhar de vocês tem que ser para o skincare de uma forma completa aí, tá? Já queremos ver esse resultado, mas deixa eu ver a Thaís aqui, ó. Eu tenho um resultado do Fórmula Peeling. Ai, Thaís, não fala assim, eu quero ver. Fico ansiosa. Gente, eu fico muito feliz porque faz pouco tempo que nós lançamos o curso Fórmula Peeling. E ele é um curso, pessoal, que eu desenvolvi diferente dos outros, assim, mas muito para acelerar os resultados de vocês. Então, a gente traz toda a parte científica no detalhe para vocês, né? Muito embasamento científico, mas o objetivo do curso é que você aprenda a aplicar peelings em 3 passos com 0 risco de intercorrência. E aí, o que eu tenho recebido de resultados das meninas, e eu tenho até uma novidade para falar para vocês. Nós não teríamos, tá? Desde o início, nós não teríamos profissionais destaques no Fórmula Peeling, porque nós deixaríamos isso exclusivo para o Fórmula Home Care. Mas nós começamos a receber resultados tão impactantes do curso Fórmula Peeling, mas tão impactantes que eu falei assim, cara, não tem como a gente não criar algo para essas meninas aqui. Então tem algo muito especial para as alunas do curso Fórmula Peeling no forno, tá bom? Eu acredito que hoje, no máximo amanhã, vocês estarão recebendo aí informações da minha equipe, porque vocês precisam ser valorizadas por isso que vocês estão entregando em pouco tempo, com total ciência, né, e muita segurança na prática clínica. Isso é incrível. Parabéns, né? E obrigada por quem tá me mandando já os resultados maravilhosos aí, tá? Então a gente entendeu, o que vocês entenderam aqui? Que a gente precisa reduzir a exposição das nossas pacientes a produtos extremamente adstringentes e acidificados. Não é que não possa utilizar, pode, de vez em quando, de uma forma equilibrada, tá bom? Ali, ó, no passinho, mesclando, tá? O pessoal fez alguns cortes meus de alguns episódios ao vivo que eu faço de prática clínica, eu falo muito isso, né? Não chega com o pé na porta. Vai chegar com ácido salicílico a 10% no skincare da paciente. Pra que isso? Vai no passinho, entende? Vai, ó,
devagarinho, vai dosando. E principalmente para você que não é minha aluna ainda, você precisa entender quais são os principais peelings, quais são os principais ácidos aí, que eles têm uma maior afinidade lipídica ou se eles têm uma maior afinidade por água, certo? Você precisa saber identificar isso. Porque esse é um dos principais erros, vou repetir, porque isso aqui é uma loucura, tá? Esse é um dos principais erros dos profissionais que trabalham com peelings químicos, achar que todo peeling tem a mesma força queratolítica, que todos os peelings têm a mesma força lipídica, certo? E trabalhar com eles de uma forma sem entender para o que eles estão fazendo ali. Existem peelings que têm uma maior característica, uma maior afinidade lipídica e tem peelings que têm uma maior afinidade, né? Uma maior característica ali queratolítica. Você precisa saber uma coisa ou outra, qual é o poder de vasodilatação daquele peeling também. Isso é importante para você, tá? Márcia, chama minha equipe. Minha equipe tá por aqui, Márcia. Eles falam com você sobre renovação, tá? Fica tranquila. Fica tranquila aí, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, tá? Claro que as minhas alunas já têm tudo isso de trás para frente ali, certo? E aí reforçando para vocês aqui, ó, até coloquei para não esquecer de falar, ó, o óleo mineral ele tem um perfil na sua maioria apolar, certo? O que significa que ele não tem cargas elétricas aí distribuídas de formas desigual entre essas moléculas, tá bom? O que mais que eu coloquei aqui, ó? Por esse excesso de gordura, eles têm essa capacidade de formar essa barreira protetora na pele, evitando a perda de água. Sim, mas é por um efeito de oclusão e não por um efeito semi-oclusivo, onde nós temos outros princípios ativos que já são semi-oclusivos, ou seja, eles favorecem essa passagem, essa troca entre a pele. Quando a gente trabalha com princípios ativos oclusivos, você está ocluindo aquilo ali, não está nem entrando nem passando nada, tá bom? Ele só está tamponando. Então tem que cuidar com esses princípios ativos aqui, tá? Com esses componentes, na verdade, porque não nem princípio ativo eles são, né? E aí o que acontece? Tudo isso que nós falamos aqui sobre oleosidade, lá do início, né, favorece para a formação de quem? Primeiro de tudo, a formação do nosso comedão e depois a formação da acne lá na frente. Então percebam vocês que saber controlar uma pele oleosa, na verdade, é a prevenção de uma pele acneica. Porque se você não souber controlar essa oleosidade ali da sua paciente, em 2, 3 meses ela vai estar voltando no seu consultório com acne. Olha que louco, tá? Tudo por você não conseguir entender especificamente o que você precisa fazer em consultório, o que você precisa fazer no skincare dessa paciente aí, tá? Buenas, dúvidas que vocês têm aqui, gente, que eu saio falando por causa do meu tempo. Por causa do meu tempo aqui, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês aqui. Ah, coloquei o ponto importante sobre a desidratação, ó. Às vezes eu falo rápido e enlouqueço vocês aqui junto, né? Mas, ó, a desidratação epidérmica, ela pode levar à extração de moléculas hidrofílicas dos triglicerídeos sebáceos, tornando-os mais sólidos e densos, contribuindo para a formação desse comedão. Quanto mais desidratada estiver essa pele, mais ela vai buscar, né, desses triglicerídeos, o pouco de água que tem ali, certo? E aí eles vão formando esse comedão rígido aí no tecido. Por isso que a gente fala, pele oleosa precisa hidratar. Isso não é místico, não fui eu que inventei, não, isso é ciência, tá bom? Isso é tecido, isso é fisiologia, certo? Isso é fisiologia. Pele oleosa precisa hidratar sim, e isso não deveria ser novidade para ninguém. Inclusive, esses dias me mandaram um Reels de um profissional tradicional falando isso, né? Pele oleosa não deve ser hidratada. Eu falei assim, gente, que absurdo, como é que uma criatura me fala uma coisa dessa, sabe? Então, percebam que parece que todo mundo sabe isso dentro da nossa área, mas nem todas as pessoas sabem. Então você agora que tem essa informação, né, que é uma profissional capacitada aí, leva esse tipo de informação para suas redes, nunca é demais alertar as pessoas que sim, elas precisam dessa hidratação, dessa regulação hídrica e lipídica. Não é remover 100% esse óleo, é equilibrar esses fatores lipídicos no tecido, certo? Para que a gente não tenha
principalmente a obstrução aí desse folículo, certo? Formando os nossos comedões ali, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, grosso modo explicando. Eu escrevo todo um roteiro aqui pra vocês, não sigo nada, tá? Porque eu vou grazelando com vocês aqui, ó. A grosso modo explicando, né? Quando a pele está desidratada, a glândula passa a produzir mais triglicerídeos, como uma forma de compensar essa falta de água, certo? Levando a um aumento aí dos níveis de triglicerídeos que acabam irritando a parte superior aí do tecido, tá? Então, claro que as alunas já têm isso aqui no detalhe, já tem material de apoio, já tem exercício de fixação, mas para vocês não saírem sem nada. E aí tudo, sem nada não, né? Porque eu entreguei coisas para vocês aqui, meu amor, que eu duvido que vocês tenham até em curso pago aqui, duvido muito. Inclusive na nossa live de melasma, né, onde eu falei para vocês têm que entender se é uma pele felmelânica, se é eumelânica, uma coisa assim, tão, sabe, tão do início. Aí teve algumas meninas que me mandaram lá, Grazi, comprei o curso de XPTO e não entregou o que tu entregou gratuito no café da Sabidona. Eu falei assim, mas vocês são danadas, né? Vocês são danadas. Mas é isso aí, tá? Então, sobre a nossa pele lipídica aí, tá bom? Observar principalmente os produtos skincare dessa paciente, identificar se essa oleosidade é uma característica dessa paciente aí genética, né? Então, a gente tem lá a característica mista e lipídica ou alípica nessa pele aí, certo? Então, você precisa identificar qual é a característica, se é genética, ou se ela está sendo gerada e exacerbada por uso de produtos cosméticos, daqui a pouco alimentação, né? A gente sabe que alguns alimentos eles têm uma carga lipídica um pouco maior, então você precisa identificar isso. Na minha prática clínica, compartilhando com vocês, grande parte do excesso de oleosidade não é uma característica genética, tá? Porque muitas meninas chegam, a minha pele sempre foi assim. Mas aí você começa a observar o que a pessoa sempre fez. Sempre utilizou um produto adstringente, sempre utilizou um produto com ácido, sempre utilizou um produto ali com alfa-hidroxiácido. E é claro que a pele sempre vai se comportar assim, tá? E aí, trazendo para vocês mais um ponto da minha prática clínica, quando vocês começarem a normalizar esse fator hídrico lipídico da pele, a primeira semana, os primeiros 10 dias, são os primeiros 10 dias que a sua paciente ela vai te odiar. E eu já falo isso para paciente, tá? Para ela já sair de lá vacinada. Ó, a primeira semana do nosso tratamento aqui para oleosidade, os primeiros 10 dias, são os dias que você mais vai me odiar, porque nós estamos normalizando aquele tecido. Então, tu tá acostumada a usar um sabonete com ácido salicílico a 5% manhã e noite, ficar com aquela pele esturricada, e aí, a partir do meio-dia, aquele excesso de oleosidade, né, como um efeito ali do tecido. Nos primeiros 10 dias, você já vai acordar com essa pele um pouquinho, levemente, um pouquinho mais oleosa, vai lavar ali com uma espuminha bem levinha, sem ácido, ou só com água, muitas vezes, pra gente conseguir normalizar. Mas uma semana, 10 dias, no máximo, ela vai estar normalizada. Mas a primeira semana é a mais desafiadora aí para nós, porque ela precisa entender que a pele está passando por um processo de regulação, certo? Não é do dia para noite, não é? Eu tirei hoje o produto, amanhã minha pele tá boa. Gente, não é assim que funciona, tá? Buenas, tá? Eu até ia entrar no assunto de dermatite, mas eu vou deixar para outro café, porque senão eu engato uma disfunção na outra aqui, tá? Para vocês. Então observem isso aí, tá bom? E aí para as nomenclaturas para vocês aqui, né? A gente fala muito sobre lipofílica, né? Lipogordura, fílica, afinidade. Então a gente precisa em consultório trabalhar aí com peelings, né? Que tenham essa característica lipofílica, afinidade por gorduras. E não são todos os peelings que têm essa grande afinidade por gorduras aí. E aqui é o principal erro desses profissionais que trabalham com peelings aí, achando que todos os peelings podem trabalhar de todos os jeitos aí, só porque é peeling. Peeling faz processo de renovação. Sim, eles fazem processo de renovação. Agora, o que determina se ele vai fazer mais ou menos, se ele vai irritar, sensibilizar, causar uma intercorrência, uma mancha, é exatamente qual é o peeling que você está utilizando em qual tipo de pele, tá bom? Buenas. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês. Olha, pra quem ainda não entrou no nosso... Deixa eu dar bom dia pra minha mãe aqui, senão depois ela fica chateada. Às vezes meio-dia eu não dei bom dia pra minha mãe, ela fica preocupada. Olha aqui, pra quem está assistindo esse episódio do YouTube, aqui embaixo da descrição vai ter pra você
o nosso link do nosso canal. Oh, já me embaralhei aqui, ó. Vai ter um link para você do nosso Clube das Sabidonas, que é o nosso grupo exclusivo de conteúdos gratuitos, onde semanalmente você vai estar recebendo aí conteúdos incríveis e gratuitos, mas aí tem que entrar nesse Clube das Sabidonas aqui, tá bom? É um grupo de WhatsApp fechado só para envio de conteúdo, certo? Se você está assistindo aqui pelo YouTube, digita grupo aqui nos comentários que você vai ser direcionada para esse grupo gratuito aí de conteúdos, tá bom? Maravilhosas! E aí, quero saber de vocês que estão quietinhas aqui hoje, vocês estavam prestando atenção, né? Quero saber se vocês que estão aqui, vocês já tinham entendido sobre essa carga lipídica do tecido? Agora vocês estão sabendo trabalhar um pouco melhor, né? Lembrando que isso aqui não é um curso, né? Isso aqui é um café das sabidonas gratuito para aumentar o nível de consciência de vocês em relação à importância de vocês se aprofundarem principalmente nos conteúdos aí de princípios ativos e de peelings, certo? Porque muitas vezes o nosso resultado, meninas, está naquele detalhezinho que você não prestou atenção. E isso é o que diferencia profissionais aí que cobram, né, por consultas 300, 400 reais, aí 600, como nós temos alunas, ou que cobram aí 400, 500, 600, 700, 800 reais uma sessão de peeling, né? O que diferencia, o que vocês acham que diferencia uma profissional que cobra 120 reais, 150 reais uma sessão de peeling de uma profissional que cobra 420, 590 reais uma sessão de peeling? O que vocês acham que diferencia? É o conhecimento. Não é o conhecimento? Ah, com certeza, conhecimento e resultado, porque não adianta nada você ter conhecimento e você não entregar resultado, né? Aquilo que eu digo, a teoria, pessoal, a teoria ela só se torna bela quando você compreende aquilo e você consegue aplicar aquilo. Eu faço muito isso com as alunas dos cursos, né? A teoria ela é linda, mas eu faço você entender aquela teoria e você aplicar aquela teoria para que você tenha resultado. Porque uma teoria ela só é válida se ela entrega resultado. Caso contrário, é só uma teoria, entende? É só uma teoria levantada a um mundo da fantasia, um mundo imaginário. É muito legal aquela técnica, é maravilhosa, é encantadora, mas ela entrega resultado? Esse é o primeiro ponto. Ela entrega resultado? Entrega resultado ou não entrega resultado. Caso contrário, é só teoria, entendeu? Então, no mais é isso, certo? Amores, segunda-feira um conteúdaço para vocês aqui sobre oleosidade, sobre carga lipídica aí do tecido. Se você perdeu qualquer episódio do Café das Sabidonas, você consegue assistir pelo YouTube ou pelo Spotify. Agora eu tô fazendo com a câmera certinha para ficar mais fácil, melhor de vocês conseguirem assistir isso tudo pelo YouTube aí também. Quarta-feira teremos a sequência dessa nossa live de hoje, porque agora, a partir dos nossos cafés, as lives elas serão construídas em sequência. Então hoje a gente falou sobre oleosidade, na quarta-feira a gente vai falar sobre princípios ativos. Olha que legal, tá bom? Para você ir construindo e acompanhando tudo isso durante a semana aí. E também o nosso conteúdo dentro do nosso grupo de conteúdos exclusivo aí, certo? Gratuito, né? Então, se você não entrou, você entra lá, já manda pras amigas. Amiga, entra nesse grupo aqui, ó, tá tendo conteúdaço. Não vai ser hoje, acho que vai ser amanhã o nosso primeiro conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, eu tenho certeza que vai contribuir muito com vocês aí, né? Eu sempre digo que é dando que se recebe. Então, se de alguma forma eu estou contribuindo com você durante todos esses cafés aqui, printa o nosso café, posta lá no seu Instagram, entendeu? Convida outras colegas para estar no nosso café aqui também, para estar desfrutando desses conteúdos aí. Juntas, eu tenho certeza que a gente aumenta muito a consciência e a valorização de toda a nossa área. Nós não estamos falando aqui sobre a área X, P, T, O, não. Nós estamos falando sobre a área da saúde estética, onde todas nós estamos incluídas aqui de alguma forma, certo? Então, se eu estou contribuindo com você, contribua com o nosso trabalho aí também, vai lá, tira print, posta lá nos seus stories. E um outro ponto importante, né? Isso mostra para as suas pacientes que você está o tempo todo buscando se especializar, que você está o tempo todo ali se atualizando, né, sobre o que há de melhor e mais moderno aí no nosso mercado. Então ela vai se sentir infinitamente mais segura porque ela sabe que ela está nas mãos aí de uma profissional que está em constante evolução aí no nosso mercado, tá bom? Amores, que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, iluminada, muito próspera. Que essa semana aí, né, é uma semana de eclipse, né, dia 9, ó, não sei para quem gosta desses assuntos, eu amo, inclusive já até me inscrevi num negócio lá. Dia 9, já avisei todo mundo, ó, dia 9 eu vou estar, dia 9 às 9, ó, 9 horas da manhã, do dia 9 do 9. Olha o portalzão aberto aqui, para quem acredita nisso, meu Deus.
Ó, temos eclipse aí essa semana, temos portal, né? Se conecte com você, independente de qual é a sua religião, espiritualidade, isso independe, se conecte com você, com o seu bem maior aí, certo? Coloque lá os seus banimentos, né? O que você não quer mais nessa vida, o que você não permite mais nessa vida, já anota lá, aproveita esse portal e principalmente intenciona a sua vida, intenciona a sua carreira, coloca a intenção naquilo que você realmente quer transformar aí. Para quem acredita nisso, eu amo, né? Eu tenho meus cadernos de mantras, eu acho que tudo é o que nós consumimos, tudo é o que nós ouvimos, né? Isso é o que a gente tem dentro da gente, é o que mais a gente fala, é como a gente se comporta. Então eu filtro muito isso dentro de mim, certo? Aproveitem para quem gosta desse assunto, pesquisa lá, né? Portal 9 do 9, estejam lá conectadas com vocês mesmas, tá bom? Que seja uma semana aí abençoada, iluminada, muito próspera, que os bons anjos coloquem as mãos sobre você, sobre a família de vocês, sobre o negócio de vocês, que seja próspero, infinito e além. Bora pra cima sempre, tá bom? Amores, beijo pra vocês. Quarta-feira nos vemos aqui às 7h30, pontualmente. Tá bom? Beijo, beijo. Senão eu fico tagarelando aqui pra sempre. Aí já entra em eclipse, já viaja daí, né? Beijo pra vocês.